Boa tarde a todos. As pessoas que estão chegando pela primeira vez, nós estamos no Centro Espírita Regeneração, uma casa que vocês vão ver que é acolhedora, que acolhe a todos na medida do possível, com carinho, com muita alegria e muita vontade de ajudar. Nós, a partir de hoje, vamos, a partir da semana passada, na verdade, eu nem avisei, porque nem foi preciso, nós estaremos começando as nossas reuniões 3h30. Então não é mais 3h45. Se vocês olharem a página, lá embaixo tem um risquinho de caneta. Palestra e passe, 15h30. Tá certo? Tá conferido aí? Por quê? Porque nós vamos estender um pouco mais a nossa reunião. Nós vamos voltar a fazer um tempo maior de palestra. E aproveitando hoje, nós vamos praticamente inaugurar oficialmente essa pequena mudança com um orador que veio lá de São Paulo, o nosso companheiro Roosevelt Adolfato Tiago. Ele vem do interior de São Paulo, lá de Barra Bonita, bem para o sudoeste, né? Sudoeste. E ele veio fazer um roteiro de palestras aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. Fez palestra no Irmã Rosa, lá em Caraí, lá no Nair Montes de Castro, Itaboraí, né? Não, Itaboraí? Nair? Montes de Castro, é Itaboraí, sim. Acho que é. Fez palestra no IEBM, na quinta-feira, começou quarta, fez quarta à noite, quinta à tarde, quinta à noite, sexta à noite, no Grupo da Fé, sábado, hoje de manhã, lá no GAM, que a gente conhece como GAM, né, lá na Casa de Batuíra, hoje aqui no Regeneração e amanhã em Barra do Piraí, lá na região sul, na Instituição Espírita Oásis do Caminho de Piraí, que nós conhecemos, uma casa também muito grande. Então nós recebemos o nosso companheiro, Roosevelt, com carinho, espero que ele goste daqui e volte, né? Ele nem começou, já está gostando, né, Roosevelt? Eu vou fazer o estudo do Novo Testamento e o meu amigo Rony vai ler a página e fazer a prece. Então nós vamos, na hora que a gente começava, que era 15 para as 4, nós vamos começar a palestra. Como algumas pessoas chegam muito em cima da hora, vão perder um pedacinho. Mas nós vamos dar portanto, mais tempo ao orador, para que ele possa expor mais e melhor o tema dele. Hoje, continuando o estudo do Novo Testamento, nós vamos começar o capítulo 8 de Lucas. E o item, iniciando o capítulo, intitula-se As Mulheres que Assistiam Jesus. Aconteceu depois disto. Bom, antes desse item, as mulheres que assistiam Jesus, foi o item a pecadora que ungiu os pés de Jesus, semana passada, finalizando o capítulo 7 de Lucas. Estão lembrados? Então, depois que aconteceu isso, né? Começa aqui o seguinte, que diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus pela cidade, andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. A maioria das pessoas, por não lerem,
deixam de hoje em dia fazer um belíssimo link com o passado, com os momentos que Jesus estava na Terra, encarnado. Então o Lucas pesquisou, porque o Lucas não assistiu isso. A gente sabe que o Lucas foi convertido por Paulo em Antioquia, quando Paulo fazia aquele trabalho lá na praça pública de artesão, para ganhar o próprio sustento e poder continuar vivendo e estudando o Evangelho e se preparando para as futuras viagens, para o trabalho dele. Então, depois que Jesus teve essa passagem em que a pecadora entrou na casa de Simão e lavou os pés de Jesus com as lágrimas, enxugou com os cabelos e ungiu Jesus com aquele vidrinho de perfume que ela tinha, que era a maior relíquia dela, que ela guardava para um momento especial. Então Jesus saiu pregando de cidade em cidade, de vila em vila, e os 12 discípulos rodando com ele, caminhando com ele. E quando Jesus andava, a gente sabe que andava atrás dele uma multidão. Ele atravessava o lago, chegava lá, estava uma multidão. Ele vinha andando, chegava na cidade, tinha uma multidão. De onde ele ia, tinha sempre uma multidão, porque a região era pequena, e alguém corria na frente e dizia, ele vem aí. E lá chegava Jesus e curava multidões, como a gente já estudou. Agora, o fato notável aqui, para hoje, para a gente analisar, é que da turma toda tinha algumas mulheres extremamente dedicadas e que ajudavam Jesus com recursos. Joana de Cusa era rica. E quem é Joana de Cusa? É Joana de Ângeles. Maria Madalena, a pecadora, que a gente chama de Maria de Magdala. Quem era? Era aquela mulher que se converteu depois de ir visitar Jesus, como a Amélia Rodrigues narra muito bem, num dos livros, e lá chegando, Jesus a recebeu e ela então se modificou totalmente, largou aquela vida e foi, mais tarde, cuidar dos rancenianos no vale, chamado Vale dos Leprosos. Então ele tinha um acompanhamento, ele não caminhava sozinho. Jesus não veio para andar sozinho, para trabalhar sozinho, ele veio ensinar como a gente deve organizar a vida da gente no trabalho do bem. Nunca pensando que sozinho a gente pode fazer muito. Então, ele mesmo sendo o sol, como a gente sempre lembra aqui, o governador espiritual da terra, ele precisava de gente em torno dele. Ele, com 12 discípulos, dava conta do recado lá. Porque a região que ele andava, pregava e curava não era muito grande. Então ele tinha 12 escolhidos que estavam com ele. E essas mulheres que acompanhavam ele, escolheram ele. Olha bem, Jesus procurou 12 discípulos, apontou, você vem, você vem, você vem. O restante escolheu Jesus. Então essas mulheres passaram a se dedicar. E até hoje se dedicam a Jesus. E até o fim dos tempos vão trabalhar com Jesus, com certeza, porque estarão sempre servindo, na medida do possível, próximo dele. Ganharam Jesus, ganharam a confiança dele, conquistaram o direito de serem hoje essas entidades venerandas que nos dirigem, que dirigem o movimento espírita. Estão no plano espiritual dirigindo o movimento espírita, dirigindo o movimento de regeneração do planeta. O foco é o Evangelho. A doutrina espírita é a explicação do Evangelho e o acréscimo dos ensinamentos que Jesus não podia dar. Então, o que nós temos aqui para tirar de tudo isso? Que elas tiveram a oportunidade
de acompanhar Jesus ali pessoalmente. E nós o que estamos fazendo? Acompanhando Jesus também. Mas Jesus não está longe. Não está longe. Ele está presente através do Evangelho, através dos exemplos que ele deu, através da doutrina espírita, que é o cristianismo redivivo. Nós estamos seguindo Jesus. Isso é inegável. E se elas ajudavam Jesus com os recursos que tinham, nós também temos que fazer o mesmo. As quais lhe prestavam assistência com os seus bens. E o que Maria de Magdala tinha depois de se converter? Nada além da boa vontade, do esforço próprio, porque tudo que ela tinha, ela distribuiu. Ficou pobre materialmente. Mas quais os bens que ela tinha? Boa vontade, perseverança, fé. Tudo que uma pessoa que quer colaborar pode fazer, mesmo não tendo recurso material. Mas Joana de Cruz era rica, ela ajudava de todas as formas, com toda a boa vontade que tinha e com os recursos materiais. Só que depois ela ficou pobre. Joana de Cruz ficou pobre. O marido gastou tudo, morreu, ela ficou viúva, pobre. Mesmo assim, o que sobrou foi para se dedicar a Jesus. E continuou, foi trabalhar e continuou colaborando em todas as obras, na Casa do Caminho. Zaqueu distribuiu os bens e ficou pobre, materialmente. Mas foi trabalhar por Jesus muito mais do que se ele tivesse recurso financeiro. Porque não é com dinheiro que a gente segue Jesus, acompanha Jesus. É com amor, com dedicação. Fazendo principalmente a transformação moral que a gente tem que fazer para justificar todas as bênçãos que a gente tem tido nessa reencarnação. Então vamos agora à página e à prece inicial pelo Rony. Vamos dar prosseguimento então à nossa reunião, lendo essa página do livro Pensamento e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, citado pelo Espírito Emmanuel. Vontade. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório, subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas da experiência, e outros, ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo é energia estática, o pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que serve a romagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. A vontade, contudo, é um impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental.
segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trata da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Bom, visto isso, vamos nos elevar nossos pensamentos aos valores espirituais mais nobres e vamos mentalizar a doce imagem do nosso Mestre Jesus e pedirmos para que nesse momento nos reserve toda sorte de bênçãos e possamos aprender os estudos que advirão da palestra, que possamos colocar, sobretudo, a vontade, né, de progredir, de crescer na seara do bem e que possamos ser luz em todos os lugares que passemos e possamos brilharmos e mostrarmos a beleza dos ensinamentos cristãos. Fique conosco, amigos espirituais, que assim seja. Eu então, no início, falei que nós estávamos sendo visitados pelo companheiro Roosevelt, Adolfato Tiago, lá de Barra Bonita de São Paulo, mas eu não falei o tema. Então, para não dar trabalho a ele, o tema é Reforma de Valores Internos. Tá certo? Esse vai ser o tema que ele vai desenvolver aqui para a gente. Tá certo? Então, vamos dar a palavra para ele. Boa tarde, companheiros espíritas, irmãos de ideal espírita. Que Jesus, o amigo incondicional de todas as épocas, nos proporcione a sua paz. Antes das nossas reflexões, contudo, eu gostaria de agradecer a presença dos amigos, em especial daqueles que administram a condução desta casa. Porque quando olhamos no mundo uma necessidade de transformação moral de tal grandeza, e vemos as pessoas se reunirem para falar de Jesus ou das coisas atinentes à vida maior, é sempre uma data especial. E fazer parte dela, eu agradeço. Da mesma forma, aos administradores espirituais que nos envolvem a partir deste momento nas nossas atividades, para que possamos contribuir com a grande obra de edificação da alma humana, a qual destina-se a doutrina espírita. Mas vamos trabalhar. Felicidade. Felicidade é o grande axioma a qual dedica-se a criatura humana. Todo mundo deseja ser feliz, seja por meios diretos ou indiretos. Porque alguns dizem, eu quero ser feliz. Outros dizem, eu quero um carro. Porque achando que com o carro vai ser feliz. Outros dizem, quero casar-me. Porque acreditam que casando serão felizes. E assim sucessivamente, cada vez que queremos alguma coisa, seja material, moral, comportamental, seja dinheiro,
Mesmo os que querem dinheiro, querem, porque acreditam que assim serão felizes. Então, cada um de nós aqui presentes hoje teria algo que justificasse estarmos aqui. Algo que desejamos possuir, alcançar, libertar-nos. E para isso, contamos com o concurso dos espíritos. Contudo, é forçoso observar que se nós buscamos a felicidade desde sempre, desde que lembramos das épocas mais remotas, onde a alma humana pode ser lembrada, a pergunta é, por que não a detemos ainda? Se buscamos a felicidade desde sempre, desde antes dessa vida, nas nossas outras experiências, porque esta vida veio antes do berço e a morte, como não existe, não a matará. Sempre buscamos ser felizes. E a pergunta é, se buscamos desde tanto tempo, por que é que ainda não somos? E observando esse grande diapasão, por que é uma coisa comum a todos nós e não a possuímos ainda? Deveríamos estabelecer a ideia de que talvez a estejamos procurando nos lugares errados. Porque todos nós que aqui estamos à busca dela, se fôssemos interrogados um a um, onde está a felicidade? Porque na verdade ela está onde nós a pomos. Acontece que nunca a pomos onde nós estamos. E alguns costumam buscar a felicidade em lugares inadequados. É igual quando temos uma criança pequena está em casa, no vigor dos seus 9, 10 anos, 11 anos. E a mãe diz assim ao jovem, meu filho, vai comprar pão. Ele olha para a mãe e pergunta, mas aonde? E para a consciência adulta é claro que o pão se encontra na padaria. E é estranho, mas com relação à felicidade fazemos a mesma coisa. Estamos todos à busca dela. Afinal de contas, a doutrina espírita veio para nos trazer a ideia de que a felicidade é algo possível aqui, desde que o espírito a entenda. Na questão 920 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona os imortais da seguinte forma: o homem poderia na Terra ser totalmente feliz? E eles respondem ao codificador, não. Contudo, cabe a cada um ser o mais feliz que possa. Os Espíritos nos devolvem a responsabilidade pela própria felicidade. Eles nos dizem que ser feliz é problema seu. Cuidar da minha felicidade é problema meu. Porque a felicidade só pode ser construída, ela não pode ser dada. Em muitas atividades espíritas eu vejo que nas suas orações, coletiva ou individualmente, as pessoas oram a Deus dizendo, Senhor, dai-me felicidade. E eu imagino que ele deva responder, não tem como dar. Isso é construção da alma. Se tivesse como dar felicidade, criança não ficava triste porque mãe dava. Então, felicidade só pode ser construída através do empenho e do esforço pessoal, livrando-nos das nossas mazelas. Mas buscamos a felicidade muitas vezes em locais inadequados. Alguns buscam a felicidade, os mais jovens em especial, através do uso das drogas, psicotrópicos, alucinógenos, que na verdade nos tiram da nossa realidade nem sempre agradável, mas nos devolvem a ela mesma. Tão logo passa o seu efeito, então não resolve. Outros acreditam que a felicidade está nos consultórios de psiquiatras e psicólogos, que em verdade nos auxiliam no entendimento de nós próprios, mas não podem presentear os seus pacientes com a felicidade. E aí iríamos trilhando vários caminhos que equivocadamente queremos receber. A própria casa espírita, a igreja, os centros, cultos de qualquer religião, nos conduzem ao norte, nos apontam um caminho, mas não podem nos dar a felicidade pronta, porque muitas vezes nós obedecemos o seguinte axioma: nós chegamos no centro espírita com os nossos problemas,
trazemos aqui, falamos com os responsáveis, ou vamos ouvir a palestra e tomar o passe e achamos que agora o problema é dos espíritos. E ficamos aguardando que eles resolvam, que eles tragam resultado. E quando o resultado não vem, nós falamos, eu preciso trocar de centro, não é possível, esse centro é fraco para mim. Ora, não podemos esperar que o mestre venha resolver aquilo que compete ao discípulo realizar. A doutrina espírita nos aponta ao norte, um caminho, mas o trabalho é nosso. Se observarmos Jesus em toda a sua história, que culmina no Calvário, ele serviu para ser o norte para as nossas vidas. Tanto que se expressou dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, como a nos dizer, quem quer chegar onde eu cheguei, olha e faz igual. Observando a postura dele, sua retidão, a maneira como conduziu-se, olhamos para ele e tomamos como modelo. A questão 625 da mesma obra já citada esclarece isso. Ao mesmo tempo que Jesus é um homem incomparável, sobre outra ótica, é o único com o qual se pode comparar, porque ele veio para isso. Quando olhamos novamente o período da cruz, podemos perceber que ele chegou no limite da dor física, no limite da dor moral, no limite da miséria, do abandono, da solidão e continuou no caminho do bem, para nos servir de modelo. Então, nesse exato momento, enquanto eu vos falo, alguém deve estar pensando, você não sabe como eu sofro. Eu sei, mas o processo é não abandonarmos o caminho do bem, porque a vida opera-se como se fosse uma pedra de afiar. Aqui tem pessoal que vem afiar faca, afiar tesoura naquelas... Tem? Muito bem. A vida é uma pedra de amolar. Ela afia uns, ao mesmo tempo em que desgasta outros. E cabe a cada um de nós escolhermos o que é que ela vai nos fazer, porque algumas pessoas sofrem e em virtude disso se tornam fraternas. Pessoas boas, porque aprendem que o sofrimento é ruim, que a tristeza e a miséria dói. Outras pessoas também sofrem e se tornam amargas e tristes. Então a questão é, você sofre, não tem problema nenhum. A questão é o que você está se tornando por causa disso. O que é que o sofrimento está fazendo de você? E é isso que significa estabelecer em nós uma reforma de valores íntimos, quando olhamos para a própria vida e pensamos, eu sofro, é verdade. E muitas vezes eu nem sei por que é que eu sofro, mas vou permanecer tranquilo, porque Jesus sabe. E se Jesus sabe, isso me serve de consolo. Então, para estabelecer uma troca de valores, abandonar as nossas questiúnculas que nos impedem da felicidade para tomarmos posse de uma vida agradável que nos aguarda, uma vida melhorada, é necessário muito empenho pessoal. Se perguntarmos, então, se temos perdido tempo na busca da felicidade em vários locais equivocados, onde na verdade encontra-se a felicidade possível à alma humana. E quem responde é a própria história da humanidade, através da religião tanto quanto das filosofias, iniciando-se pelos espíritos que dizem de que a felicidade humana está contida nas entranhas misteriosas da alma humana, é dentro de nós. Aí olhamos para Jesus e ele nos adverte dizendo, o reino dos céus está dentro, como a nos apontar que do inferno também. Então, quando ficamos em paz conosco, estamos felizes. E quem não encontrar a felicidade dentro de si, não deve perder tempo em buscá-la em outro lugar, porque não estará. Temos que observar a nossa volta, e a verdade é que a nossa vida é cheia de dificuldades, obstáculos a serem transpostos, contudo, felicidade é subproduto da alma tranquila. É quando nós olhamos para nós e começamos a fazer um projeto. O que é que me impede de ser feliz? Quais pensamentos, quais comportamentos, o que me segura nesse tipo de vida que eu não quero mais?
E assim eu vou estabelecendo uma diretriz, porque ninguém vai alimentar-se de pães que não produziu, nem se ver livre de mazelas que sustentam. Então devemos olhar para nós e saber que estabelecer a paz minha, comigo mesmo, é fundamental para termos uma vida produtiva. Não podemos chegar à casa espírita e achar que os recursos dela vão nos dar algum progresso, se dentro de nós o inferno tiver instalado. Emmanuel dá uma contribuição singular às nossas reflexões. Ele diz: ninguém vai se elevar a pleno céu enquanto estiver alojado o inferno no coração. Portanto, é dentro de nós. Jesus evidentemente aponta para as potencialidades contidas na alma humana. E alguém diria: mas Cruz, eu sofro muito. Eu sei. Porque a finalidade da vida é desafiar o homem, porque desafiado, ele desenvolve aquilo que carrega na alma, torna-se mais e melhor. A finalidade da doutrina espírita não é a de resolver os problemas da criatura humana. A finalidade da doutrina espírita é apresentar ao homem uma vida de tão alto, mas de tão alto, que o sentimento de personalidade se perde. Começamos a não sofrer por coisas pequenas. A finalidade da doutrina espírita é tornar o homem capaz, e ele, capacitado para viver, resolve os seus próprios problemas. Longe disso, seremos eternos pedintes daquilo que vem do alto. Ficaremos olhando a Deus e pedindo as coisas. E quando observamos o Evangelho, o comprometimento de Jesus é muito claro. Lá está expresso assim: vinde a mim. Vinde a mim, vós que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Foi o máximo que Jesus se comprometeu. Aliviar, porque tudo que ocorre conosco assenta-se numa causa nobre e num fim justo. Você não sofre à toa, os seus problemas não são à toa. Então Jesus não pode vir e tirar de você, porque Ele está aqui por uma causa justa. O que temos que fazer é pedir força, que Ele esteja conosco, mas o trabalho é nosso, porque a divindade só atua onde o humano encontra-se impossibilitado de atuar. Então, aquilo que você puder fazer a benefício próprio, Jesus não fará. Nem os espíritos, nem os mártires, os líderes, os santos, seja lá aquilo que você acredita. Mas a vida é nossa e compete a cada um de nós observarmos: por que é que eu estou preso a esse tipo de vida que eu não quero mais? Por que que eu ainda sofro? Por que que eu me sinto infeliz? E começamos a estabelecer uma diretriz que nos tire desta condição e nos reporte a uma outra melhorada. O reino dos céus está dentro. Se fôssemos andar um pouco mais na história, encontraríamos em outra parte da humanidade, em outra filosofia, a sabedoria contida nos Vedas. E o Vedanta diz a mesma coisa sobre outra ótica. Ele diz: tu trazes em ti um amigo sublime que não conhece. E ele se refere mais uma vez, tal qual Jesus, às potencialidades que estão dentro da alma humana. A capacidade que temos de vencer, de superar. Acabamos de ler uma página que o amigo leu acerca da vontade. E a vontade é o elemento gerenciador do espírito. É através da vontade que sabemos onde vamos chegar, o que vamos possuir, o que vamos conseguir. Quando não temos a vontade, aí começamos a cair naquele típico padrão comum, né? A gente encontra na rua alguém e fala: e aí, como é que você vai? A gente responde: indo, levando, tocando, empurrando com a barriga do jeito que Deus quer. É a ausência da vontade. Porque se observarmos o texto, alguém diz: como você vai? Você vai responder: cada vez melhor. Trabalhando, resolvendo os meus problemas, equacionando as minhas dores, estudando para entender Jesus. É assim que nós vamos. Então é dentro desta ótica que nós temos que começar a mudar os nossos parâmetros. Temos potencialidades infinitas dentro de nós, mas temos que acreditar em nós. Olhamos para o Evangelho e a expressão é clara: vós sois deuses.
farão o que eu faço e muito mais. Aí observamos, olhamos para a nossa vida real, a gente não consegue parar de beber, parar de fumar, parar de roubar, parar de xingar, parar de ofender, parar de mentir, não conseguimos nada. Aí voltamos lá na Evangelho, vamos lá ver, e está lá, vós sois deuses. E ficamos pensando, mas por quê? Que o Evangelho diz que eu posso tudo e na vida real não consigo nada. É a ausência da vontade. É de olharmos para nós próprios e falar, chega, agora eu vou mudar. Cansei de ser esse pequeno vazio substantivo. Agora eu vou me dedicar, vou corrigir as minhas imperfeições, vou pegar aquilo que eu aprendo na casa espírita e introduzir na minha conduta, fazer com que aquilo que eu aprendo e que ainda não é meu, venha fazer parte do meu patrimônio pessoal. É a única maneira que temos de estar à busca da felicidade. E se viajarmos em outra época da humanidade, num outro período, uma outra civilização, encontraremos na sabedoria persa a mesma coisa sobre outra ótica. Ele diz, vós viveis no meio de armazéns cheios de riqueza e morreis de fome à porta. Está tudo à nossa volta. Tudo o que precisamos temos. Mas ficamos tão fixados em reclamar do governo, da sociedade, da família, das pessoas, que não percebemos nada. Nós acordamos de manhã já abatidos, já vencidos. Você acorda de manhã e fala, hoje já acordei com o pé esquerdo. Nem vê que está com os dois. Porque quando você está com o pensamento no mal, você não enxerga nada que é bom. Então nós não precisamos de ninguém que venha nos abater. Nós fazemos isso sozinho. Enquanto Cristo é o Consolador, o tempo todo nos estimula a ser mais e melhor. Mas nós ficamos observando a nossa vida e nos sentimos oprimidos, fechados. Aí caminhamos um pouco mais e encontramos a própria ciência, que concorda com a religião e com a filosofia. A ciência diz que o homem usa hoje cerca de 5, 6, no máximo 7% de toda a sua capacidade. Já imaginou o que é isso? Olha para você. Quantos anos você tem? 20, 30, 40? Pois saiba que tudo o que você fez na sua vida hoje foi usando 5, 6%. Já imaginou? Se nós desde cedo olhássemos para nós e falássemos, agora eu vou cuidar da minha vida, responsável sou eu construo minha felicidade, minha infelicidade, eu construo aquilo que eu quero ser, vou começar a ser hoje o que quero ser daqui para frente. Mas ficamos totalmente vendidos, ficamos totalmente subjugados a uma situação que muitas vezes não queremos mais. Portanto, todas as grandes filosofias concordam de que é no interior da alma humana que encontra-se toda a beleza, toda a felicidade que buscamos. Mas isso nos abre espaço para uma pergunta. Se já sabemos onde está a felicidade que buscamos, a pergunta é, por que não tomamos posse? Por que não tomamos posse dela e já ficamos felizes de hoje em diante? Ora, se já sabemos onde ela está, agora ficou mais fácil. Por que não tomamos posse e somos verdadeiramente felizes? E quem responde, inequivocamente, é o próprio Evangelho, atribuído a Jesus a seguinte expressão: libertem-se do homem velho, para que nasça o homem novo, e esse sim será feliz. Mas para saber se esse homem velho citado no Evangelho está verdadeiramente em nós, porque às vezes não está em nós, está só nos outros, mas para saber se ele está em nós, vamos traçar as típicas características do cidadão comum. E vamos perceber que este homem velho que Jesus se refere, que o Evangelho se refere, ele é aquele que é a favor do bem, desde que não dê muito trabalho, senão ele é muito ocupado. Este homem velho que Jesus se refere, ele é contra a violência, a não ser que ele a esteja praticando. Porque quando a gente pratica a violência, a gente sempre tem uma boa desculpa. Ah, eu gritei, mas alguém tinha que pôr ordem. Ah, eu bati, mas alguém tinha que mostrar quem que mandava. Sempre tinha uma razão. O homem velho que Jesus se refere é aquele que é a favor do bem,
mas nem sempre está com vontade ou forças de praticá-lo. Então começamos a observar que à nossa volta esse homem existe, e é ele que nos impede de encontrarmos, de tomarmos posse da felicidade definitivamente. Aí nos abre uma outra pergunta. Se já sabemos que é só se livrar do homem velho, aí sim tomamos posse da felicidade, por que é que a gente não se livra dele? E o axioma também é muito claro. A nossa dificuldade em nos livrarmos do homem velho é porque não acreditamos na existência do homem novo. Nós ficamos olhando, tanto é que quando a gente diz, contrariando o livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso guia e modelo, e que nós devemos aproximar as nossas atitudes daquilo que faria Jesus, nós temos um ataque de humildade. A gente fala assim, mas comparar eu com Jesus? Ah, mas não pode, não tem como. Imagina comparar eu com Jesus. Mas ele é o único para se comparar. Ele veio para essa finalidade, para ser o norte, uma diretriz. É verdade que a evolução não dá saltos. E ninguém vai tornar-se Jesus de uma hora para outra. Não é isso. É guardando as devidas proporções. Mas devemos observar a postura dele para tentar medir a nossa. E tentar nos aproximarmos disso. Sem contar que fazemos uso de algumas sentenças neuróticas, né? Nós costumamos dizer assim, quando alguém diz que somos avarentos, prepotentes, arrogantes, mentirosos, assim por diante, ou nós próprios vemos que temos atitudes assim, a gente justifica dizendo, ah, mas nasci assim, ah, fazer o que eu sou assim, quem gostar de mim vai ter que gostar assim. E quando falamos isso, mandamos para o nosso mundo mental a seguinte mensagem: sou assim e pretendo continuar sendo assim, porque já estou avisando que não posso mudar. Quando observamos André Luiz, há uma contribuição também memorável. Ele diz que todas as nossas chagas morais têm origem, gênese, início no nosso mundo mental. Entrou na nossa cabeça, você começa a executar. Então, quando nós falamos que não podemos, que não conseguimos, que não só somos capazes, está resolvido. Não conseguimos, não somos capazes. Então, encontramos o evangelho brilhante, potencialidades infinitas, mas nós próprios ficamos amarrados em nós próprios, presos em nós próprios. Não conseguimos dar um passo à frente. E aí, em especial nós espíritas, porque cada religião tem o seu, um teu diabo, e nós temos o obsessor. Aí a vida fica de perna para o alto, em quem que a gente joga a culpa? No obsessor. Porque afinal de contas não é fácil. Os obsessores estão acabando comigo, não é possível. Só que as últimas indagações, lá na nossa casa espírita chegam umas mensagens interessantes. A gente é tão chato, a gente reclama tanto da vida, do governo, da sociedade, das pessoas, da casa. A gente reclama todo que tem obsessor que não está aguentando, fica atrás da gente. Tem obsessor que está chegando e fala, por favor, eu que estou pedindo a desobsessão. Porque eu ficar o dia inteiro atrás disso que não é fácil, não. Então temos que observar que nós não precisamos de ajuda para ser mal e triste. De maneira nenhuma. Temos que observar a nossa vida e pegar a responsabilidade para nós, porque é nossa. A questão 932 da mesma obra já citada, Allan Kardec fala, até quando o mal vai existir no mundo? E a resposta obedece uma simplicidade, tanto quanto uma grandeza que lhe é natural. Ele diz, ora, quando quiserem. Porque os maus são intrigantes e audaciosos, mas os bons são tímidos. Mas quando quiserem, vencerão. Então temos que observar a nossa vida e começar a ter um plano seguro, um plano sério, sairmos daqui para chegar ali. É uma transformação moral, transformação de valores, significa pegar tudo aquilo que aprendemos na casa espírita e introduzir na nossa vida. Porque o centro espírita é lugar de quem quer modificar-se, vencer, superar as limitações, tornar-se melhor. Para os outros, não.
Mas muitas vezes ficamos equivocados com relação a isso. A gente quer vir no centro, trazer os nossos problemas e aguardar o resultado. Isso não existe. É semelhante quando fomos aprender a dirigir carro. Vocês lembram quando vocês foram tirar carta? Estão lembrados ou não? Tem uns eu sei que faz tempo, mas força a memória. Foi um dia estranho, um dia muito difícil. Porque você chegou lá, primeiro dia você não sabe nada. Senta no veículo pela primeira vez, senta o instrutor do seu lado, que dá a impressão que ele quer mostrar que sabe mais do que você, que ele fala nome de tanta coisa que você não sabe. E ele fica assim, aceleração, a embreagem, o acelerador, o freio de mão, você fica meio perdido, mas finge que entende tudo. E você fica lá, ele vai dando aquelas orientações, e você quer aprender a dirigir. Então você insiste. E todo dia na aula ele começa, a embreagem até o final com a aceleração, o freio de mão está puxado, ó, o cinto. E você vai, se perde, e o carro vai, tranco, solavanco. Pior é a situação quando você olha para baixo a primeira vez, né? Que você vê que o carro tem 3 pedais, você só tem 2 pés, não vai dar certo. Mas você quer dirigir, então você insiste, as primeiras aulas são terríveis, o carro sai pulando, é tranco, solavanco, chacoalha, e ter aula de trânsito, imunodespiações e provas é interessante, porque esse dia que o carro sai chacoalhando, você encontra todo mundo que é conhecido, parece que é prova. O carro chacoalha e morre, em volta está todo mundo que você conhece. E as pessoas são interessantes. Elas veem que a gente está em dificuldade e faz questão de saber que elas estão vendo a gente. Elas ficam dando sinal para a gente. E a gente se concentra e finge que não vê. Olha para frente. São dias horríveis, mas você quer aprender a dirigir. Então você insiste. Até que chega um dia, você vai no centro, tem palestra. Você chega lá no centro com o seu carro, assiste a palestra, uma hora a palestra acaba, até porque não há mal que sempre dure. Aí você vai embora, pega o seu carro, dá partida e vai embora, sem tranco, sem solavanco e sem pensar. Porque de tanto insistir, dirigir passou a ser uma segunda natureza do indivíduo. Com relação às coisas morais é a mesma coisa. Quando você decide mudar um comportamento, parar de reclamar, parar de mentir, de enganar, de gritar, de falar palavrão, qualquer coisa, não dá para tentar uma vez e já ver esse novo comportamento fazendo parte do nosso patrimônio moral. Nós insistimos 1, 2, 10, uma vida inteira se for necessário. Mas quando observamos isso, nem sempre fazemos, e a reforma de valores íntimos é difícil por isso. Queremos tentar uma vez só. Quantas pessoas vocês conhecem que desistiram de alguma coisa? Quem começou a aprender violão e parou? Natação e parou? Voleibol e parou? Basquete e parou? A gente vai desistindo de tudo. No final da vida a gente acumula mais desistência do que fracasso. E com as coisas espirituais a mesma coisa ocorre. Você pega o indivíduo que quer parar de fumar, ele tenta, vai, não consegue. Um dia ele vai parar de novo. Aí você fala, você não ia parar de fumar? Ah, eu ia, mas me deu um negócio. A gente nunca sabe o que dá, mas alguma coisa deve dar. E o outro quer parar de beber, você não ia parar de beber? Ah, mas me dá um nervoso. E a gente vai justificando para continuar igual. É isso que não dá. A transformação de valores é quando o indivíduo olha para ele e fala, eu vou comprar essa briga aí. Eu vou ser melhor que eu posso ser. É esses que os espíritos querem ajudar. É esses que eles estão envolvidos em ajudar. Porque enquanto ficamos parados, aguardando que uma benção venha, que uma solução apareça, nem eles fazem. Mas quando eles percebem o nosso empenho, o nosso apoio, a nossa dedicação em vencermos a nós próprios, eles ficam felizes. Porque é esta a proposta do Evangelho. Allan Kardec, de maneira especial, disse, a doutrina espírita não veio para os perfeitos, mas para aqueles que se esforçam em sê-lo. Veio para mim, veio para você. Se você estiver verdadeiramente lutando para vencer as suas limitações, ser feliz é uma questão de coragem. Geralmente falamos assim, olha, a felicidade veio para todos, né? É um equívoco.
A felicidade veio para aqueles que têm coragem de arregaçar as mangas e transformar a própria vida, romper algumas viciações, tornar-se melhor, parar com uma forma de pensar, de agir, com comportamentos que nos diminuem. Nós começamos a perceber como a gente reclama da vida, é uma coisa impressionante. Desde criança, as crianças já reclamam, vocês já viram isso ou não? Até porque aprende com os pais. Vocês têm criança pequena aqui? Não tem nenhuma? Quando eu vier da outra vez eu vou trazer. Porque ninguém responde, eu acho que não tem. Lá na mesa tem bastante. E com 10 anos, eles já reclamam da vida, é impressionante. Os nossos filhos já reclamam ainda enquanto criança. E é impressionante, porque você vê ele reclamando com criança, e ele fala assim, porque criança é muito ruim. Vida de criança não tem jeito, pelo amor de Deus, precisa acabar esse negócio, porque criança tem que pedir para o pai, pedir para a mãe, não tem dinheiro. Não dá. Ser criança é muito ruim. E ele reclama e diz, mas quando eu fizer 15, aí sim, com 15 anos vai ser bom. Aí ele vai reclamando até os 15, e quando chega nos 15, sabe o que ele descobre? 15 é o inferno, gente, pelo amor de Deus. 15 ninguém merece, porque agora você começou a namorar, você começou a virar homenzinho, mulher, a gente já começou a olhar os parceiros, já quer namorar, mas não tem trabalho ainda, tem que estudar, ainda tem que pedir para o pai, ainda tem que pedir para a mãe, então não dá. Começou a namorar, você aprende que o amor é lindo, mandar pé cansa, a chuva molha, então você fala, gente, 15 é muito ruim. 15 é muito ruim, bom é 21, que aí eu sou já dono da minha vida, bom é 21, aí ele reclama até os 21, quando chega nos 21, sabe o que ele descobre? Gente, 21 ninguém merece, gente, porque agora você tem que trabalhar e estudar, antes era só estudar, já era difícil, agora você tem os dois, a namorada já é fixa, então você tem mais um compromisso fixo, não tem jeito, então você tem que namorar, trabalhar e estudar, gente, você é praticamente um brau, mas com 35 não. Com 35 minha vida vai ser boa, que até lá eu já estou bem. Aí ele reclama até os 35. E com 35 ele descobre que... Gente, 35 é horrível, gente. Porque agora o que acontece? Você já casou, tem um monte de conta, agora você financiou tudo que tem na sua casa. Sua esposa já está grávida, está chegando, você tem que trabalhar mais ainda. Fala, gente, 35, a gente se mata de trabalhar, não aguento mais. O negócio é 45. Aí ele se reclama até os 45. Quando chega no 45, ele fala, agora sim. Que inferno que é isso, gente? Que agora eu tenho meu filho que não trabalha ainda, tem que manter ele, pagar o estudo dele, para caber o meu, agora tem que pagar o dele. Agora tem o carro financiado o meu e ele também já quer o dele. E agora você tem esposa, filho na escola, não tem que trabalhar, não se aposentou ainda. Ninguém merece. Bom é aposentadoria. Porque a aposentadoria, sim, é a antessala do paraíso, a ociosidade remunerada. Aí sim, a gente reclama até se aposentar. Se aposentou os primeiros 60 dias, tem uma cara meio de férias, né? Aí depois começa a pensar assim, gente, nada para fazer o dia inteiro, que inferno que é isso? Quando era criança que era bom. Conclusão, quem sofre todos os períodos. E quem sabe viver em todos os períodos. Olhamos o Evangelho e lá está assim, buscai primeiro o reino de Deus. E o resto? O resto vem por acréscimo. A gente não entende e corre atrás dos acréscimos. Conseguimos tudo, depois só falta o reino de Deus. A gente tem carro e anda lá brigando, tem casa e fica lá o tempo inteiro, ninguém conversa com ninguém. Aí falta só o reino de Deus. Aí que está o problema. Então a transformação moral opera-se quando o indivíduo vem, no nosso caso a casa espírita, estuda Jesus, ouve Jesus, aprende Jesus, e consegue entender como são as regras que regem a vida. Sem estudar, nunca entenderemos como é que as coisas se operam aqui. E ficamos correndo atrás de uma felicidade que não existe. Ficamos olhando para a vida dos outros e falando assim, aquela vida que é boa. Não a minha não tem jeito, mas aquela sim. Quem que não tem um vizinho assim, que você fala,
Meu vizinho, que inveja. O carro dele é melhor, a mulher dele é melhor, a casa dele é melhor, a comida é melhor, o emprego dele é melhor, tudo dele é melhor. E quando a gente não tem um vizinho assim, a gente inventa, porque deve existir, né? Então percebemos o quê? Você tem que saber que a tua vida é a tua vida. Olhar para você e falar assim, é essa que eu tenho, é essa que eu vou transformar, é essa que eu vou trabalhar. Porque aquilo que acontece de bom na sua vida é porque você merece. Aquilo que acontece que não é tão bom é porque você precisa. E não entendendo isso, sabe o que a gente faz? Você bate o carro e fala assim, olha, Ruda, você acha que eu mereço isso? Eu falo, merecer não, mas você precisa. E assim vai. E todas as coisas são assim. Observa tudo que é de bom. Você merece, são conquistas. E aquilo que nem tanto são necessidades. Olha a sua vida e passa a ver os problemas de maneira diferente. Os problemas da nossa vida são degraus no nosso crescimento. É através dele que nós vamos vencendo um a um. E nascendo e morrendo infinitas vezes. E cada um resolvendo os seus problemas, que a vida transforma uma mulher medíocre e leviana numa Joana de Ângeles. É nascendo e morrendo infinitas vezes, cada um resolvendo os problemas da própria vida, que a vida transforma um homem bruto e vulgar num Bezerra de Menezes, num Francisco de Assis. O processo que os edificou é o mesmo que nos edifica. Então eu sei que a nossa vida não é fácil e que nós temos problemas, mas vamos olhar para o alto e crer que Jesus sabe das nossas questiúnculas e não permitiria que ninguém sofresse à toa. Aquilo que temos de bom, muito bem, são conquistas. Aquilo que nem tanto, são necessidades. Eu vejo muitas vezes aqui, os problemas do lar são complicados. Esses dias chegou uma senhora lá na nossa casa espírita e ela falou assim, Ruso, eu tenho uma reclamação a fazer. Pois não. O meu marido não tem nada a ver comigo, acho que houve algum erro lá em cima. Eu falei, minha senhora, carteiro da terra às vezes até erra, mas o do céu não erra nunca. É seu, se está lá é seu. Eu vejo as senhoras aqui sozinhas, muitas, os maridos não vieram, né? Pois é, acabando a palestra, vocês vão embora. Ao entrar em casa, vão ver aquilo esparramado no sofá e vão pensar assim, será que eu mereço? Vou responder já, não merece, mas precisa. Então vá aprendendo, porque Deus sabe o que faz. A vida é regularmente sábia. Temos que olhar que os companheiros que estão à nossa volta não estão por obra do acaso. Estão ali e a doutrina espírita vem para nos fortalecer, para nos ensinar a viver com eles. Vamos querer aprender a um mundo de paz onde? Não podemos ter a pretensão de querer um mundo de paz se não conseguirmos a paz com a meia dúzia que está à nossa volta. Eles são um exercício para que possamos nos edificar, nos levantar, crescer as nossas posturas morais, para sermos lá fora exemplo do que aprendemos aqui. Mas para isso, é fundamental que façamos com que a casa espírita não seja apenas mais uma religião, mas sim um foco de educação. No final de todo estudo, temos que questionar a nós próprios, o que é que eu vou mudar na minha vida com esse fato novo que eu aprendi? Santo Agostinho dá uma contribuição inestimável às nossas reflexões. Ele escreveu assim, façam como eu, que no final de cada dia questiona a própria consciência, será que alguém tem algo a reclamar de mim? Será que eu fiz o mal a alguém? É melhor que isso, será que fiz todo o bem que podia? Esse Santo Agostinho recomenda uma reflexão dessa natureza no final de um dia, imaginemos no final de um ano, no final de um mês. E muitas vezes nós passamos pela nossa vida sem perguntar a nós próprios, o que você quer? Aonde você quer chegar? Que vícios eliminar até o final do ano? Que virtudes adquirir até mês que vem? Nós não temos um plano de vida.
Então ficamos na casa espírita muitas vezes sem sair do lugar. Quantas vezes nós observamos alguns trabalhadores, alguns frequentadores, e a gente cutuca quem está do lado e fala assim, ah lá, fulano de tal, está aqui há 20 anos, não muda. E às vezes alguém olha a gente e fala a mesma coisa, né? Está aqui há tanto tempo e não muda. Pois é, porque além de frequentarmos a casa espírita, precisamos permitir que o espiritismo nos penetre por dentro, nos invada as atitudes, para que um dia a gente esteja andando lá fora, na vida real, lá fora, no nosso dia a dia, e alguém descubra que a gente é espírita sem que a gente tenha que contar. Eu sonho com esse dia. Quando você estiver andando lá na padaria, na quitanda, no açougue, e alguém falar assim, viu, vem cá um pouquinho, você é espírita? Você fala, eu sou, como é que você sabe? Pela conduta. Esse é o nosso objetivo. Que sejamos reconhecidos pela transformação da nossa vida. Porque deve existir em nós alguma coisa a mais do que aqueles que não conhecem Jesus. Se não vir no centro, para quê? Se lá fora, no dia a dia, a gente reclamar igual aos que reclamam os que não conhecem Jesus. Vir no centro para quê? Se a gente ficar desanimado lá fora, igual os que não conhecem Jesus ficam desanimados. Nós só temos uma chance. Olhar a filosofia espírita em toda a sua grandeza. E saber que esses ensinos vêm para agregar vida à nossa vida. Nos acumular de bênçãos, nos edificar o ideal, a alma. E isso só se é feito com seriedade. Às vezes eu faço palestra por aí, em algumas instituições, e nós espíritas acabamos ficando tão acostumados a não refletir na mensagem espírita, que eu acabo a palestra, as pessoas vêm me cumprimentar depois, Deus nossos livros, a gente vai autografar, eles vêm conversar comigo e falar assim, Roosevelt, parabéns. Ah, você gostou? Ah, adorei, parabéns pela palestra. Ah, fico feliz, muito obrigado, parabéns, muito boa. Pena que o meu cunhado não veio, porque era para ele. Aí sai, vem outro. Roosevelt, parabéns pela palestra. Ah, você gostou? Ah, muito boa. Pena que a minha sogra não veio, era para ela. Aí vem, e vai passando um atrás do outro. No final eu fico até pensando, nem sei para que eu vim. Todo mundo que era para escutar não veio. Outra vez eu nem vou, Marque, não vou. Então, espírita, desperta por dentro. Quando estamos na casa espírita, você quer aproveitar ao máximo que a doutrina tem? É o seguinte, imagina que no centro só tem uma cadeira, a sua. E tudo que é dito é para você. Porque quando eu falo, eu sei que tudo é para mim. Ou se então ficamos achando, ó, isso serve para fulano, isso encaixa para ciclano, e nada encaixa para a gente. Então, para aproveitar a doutrina espírita, ela veio para nos falar na intimidade. E as nossas mazelas são muito semelhantes, nós tropeçamos nas mesmas coisas. Então, se estendermos a nossa reflexão ao que dizem os espíritos, aí entenderemos por como a felicidade nos é capaz. Como é que a felicidade pode ser algo próximo da nossa vida? Não é mais algo distante, fictício. E alguém diria ainda, ah, mas eu preciso de coisas para ser feliz. Muito bem. O que você precisa para ser feliz? Começamos a pensar o que eu preciso? Muito bem. Eu preciso de dinheiro. Que já pensou? Mega Sena acumulada? Aí eu ia ser feliz. Muito bem. Mas acredite, meu amigo, que se você ganhar muito dinheiro, você vai ter um carro melhor, comer melhor, se vestir melhor, mas não vai ser mais feliz por causa disso. E prova disso são uns inúmeros ricos, tão neuróticos quanto nós, que diferente de nós pagam um psicólogo mais caro. Só isso. Mas eu conheço pessoas na vida real que têm jato particular e ficam andando para lá e para cá, visitando médicos, psicólogos, psiquiatras. E aí? Então não se iludam. A felicidade não está em poder ter mais coisas.
é que nós ficamos nos iludindo. A gente pensa, vou ser feliz se eu tiver um carro, ser feliz se eu tiver uma casa, ser feliz se meu filho entrar na faculdade, ser feliz. E vai colocando tanto senão, que uma hora a felicidade torna-se impossível. Não dá mais. E Madre Teresa é dona de uma expressão absoluta: quem não se contenta com o suficiente, nada vai ser necessário. Não tem jeito. A gente quer mais e mais e mais e mais e mais e nunca tem fim. Então chega uma hora de parar assim, para. Eu não sou um ser material numa experiência espiritual. Muito pelo contrário. Eu sou um ser espiritual numa insignificante e rápida experiência material. Logo acabou. Quanto você vai viver aqui? 80, 75? Porque uma hora vocês vão morrer. Se alguém não sabia, desculpa de eu dar a notícia assim, sem preparar, às vezes, pessoal. Desculpa de eu ser honesto, mas uma hora a gente vai morrer. E sabe o que vai representar os seus 60, 50, 70 anos aqui, dentro da imortalidade? Um instante. Um instante que depois lá vamos olhar para cá e pensar assim, por que eu não insisti um pouco mais? Quando eu fui gritar, por que eu não parei um pouco mais? Quando eu fui mentir, ofender e magoar, por que eu não aguentei um pouco mais? Por que eu não insisti um pouco mais? E a gente vai perceber que era só aguentar um pouco mais na vida reta, aguentar um pouco mais naquela postura sóbria, insistir um pouco mais, que venceríamos. Conclusão: o Evangelho existe e veio para nos acumular de bênçãos, nos transformar por dentro. Mas é fácil entender e perceber aqueles que entenderam a sua proposta. Fica muito fácil entender. Porque aqueles que entenderam a proposta do Evangelho, sabe quais são? São aqueles que, quando são ofendidos, resolvem não ofender. Quando são magoados, optam em não magoar. Quando são lesados, escolhem não lesar. É esses que começaram a entender a proposta de Jesus. Porque quando olhamos lá atrás, há 2000 anos, ele falava assim: amai aos vossos inimigos. Nossa, que coisa estranha naquela época, né? Ilusão, é estranha hoje. Hoje, falar em amar os nossos inimigos é difícil. Então podemos perceber como a mensagem é grande, que em 2000 anos não conseguimos entender isso ainda. Amar meu inimigo, por quê? É simples, porque ninguém sofre sem ser justo. E se João te roubou, não briga com ele não, porque se João não te roubasse, Antônio roubava. Alguém ia roubar. Nós somos só instrumentos. Por isso Jesus disse: amai os inimigos. Nós somos instrumentos, mas ninguém é roubado injustamente. Então, se alguém te lesou, você tem que pensar assim: o que da minha conduta, do meu comportamento faz com que eu tenha que passar por essa experiência de ser lesado, enganado, passado para trás? O que na minha conduta me prende a ter que passar por esse tipo de coisa? Porque se alguém tiver que te enganar, se João enganar, Maria engana. São instrumentos. É por isso que Jesus disse: ama os inimigos, porque você só vai passar aquilo que você precisar passar, porque o mal dos outros não nos faz mal. O nosso mal é que nos faz mal, porque nos tornam pessoas más. Longe disso não chegaremos a lugar nenhum. Então é uma proposta de renovação, transformação. E se formos sérios com relação à causa espírita, se formos firmes, decididos a sermos cada vez mais e melhores, aí sim atingiremos um outro patamar de vida. É dessa forma que o espírita que entende, o espírita consciente, deve andar lá fora, estimulando as pessoas. Espírita só se cabe o entendimento do espírita abatido quando ele estuda pouco. Quando ele diz que confia em Deus, mas diz porque a mãe dele falou para ele e a avó dele falou para a mãe dele, então ele nunca refletiu, não é dele. O espírita só pode permanecer tranquilo e em paz quando ele estudou e conseguiu no interior da alma responder a seguinte pergunta: crer em Deus? Por quê?
E a gente fica com vergonha de falar, não, mas eu queria estudar, eu queria saber por que é que eu posso crer em Deus. Baseado em quê que eu posso confiar em Jesus? É fé raciocinada? Se não, a gente fala para o nosso filho, você tem que confiar em Jesus, hein? E ele não entende, mas a mãe está falando, então tá bom. Essa época já foi. Só quem conseguir entender no interior da alma, eu entendi por que é que eu posso crer em Jesus. É que eu vou definitivamente finalizar a minha postura, abraçar os meus dizeres, observar e estabelecer uma meta, e fazendo a nossa parte, poder orar aos Espíritos, dizendo, Senhor, imundas-me no esplendor da tua luz, e contudo cego não te vejo. Falas-me na eloquência do teu verbo, e no entanto surdo não te ouço. Abrasas-me na ardência do teu amor, e no entanto insensível não te sinto. Ó estranha contradição, tu tão perto de mim e eu tão distante de vós. Desvela-me, Senhor, os olhos cegos do orgulho, abre-me os ouvidos surdos da vaidade, sensibiliza meu coração duro de maldade, para que eu possa encontrar a tua divina grandeza na intimidade do meu ser. Pela atenção com que me ouviram, muito obrigado, senhores. Se não bebeu água, quer? Agradecemos ao Roosevelt. Quem quiser ouvi-lo novamente tem que ir para Piraí amanhã. Que amanhã ele estará em Piraí.